E o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos amanhã. E em 2020, o desafio maior aí é proteger os consumidores das mudanças provocadas pela pandemia. Por conta da quarentena, do isolamento social, as compras virtuais aumentaram e esse tipo de reclamação também disparou. A Margarete não se define exatamente como uma consumista compulsiva, mas faz muita compra preferencialmente pela internet. Sempre com o celular. Ela diz que dá preferência para os sites conhecidos e que principalmente cumpram as regras. A funcionária pública conta que já teve vários problemas com os produtos. A última dor de cabeça foi com esse forno elétrico, comprado no mês passado. O equipamento não funciona e terá que ser trocado. Mesmo com tantos transtornos, ela explica que todos eles foram resolvidos graças a essa lei. Eu fui reclamar, eles falaram que não tinha troca, não tinha nenhum disponível para troca. Significa que eles devem estar tendo uma saída muito grande e eles não estão tendo disponível para isso. O Código de Defesa do Consumidor ele foi instituído por deliberação da Constituição Federal, que determinou que fosse criada uma lei para proteger o consumidor. Ele é muito moderno, apesar dos 30 anos, é uma lei de princípios. Então, sendo uma lei de princípios, ele não é amarrado, ele não é engessado. Então, os entendimentos que estão ali na lei, elas podem ser aplicadas para situações que não existiam há 30 anos atrás. Por exemplo, a questão das compras à distância, né? Nós temos lá o artigo 49, que estabelece que as compras feitas fora da loja, o consumidor pode se arrepender e cancelar. Esse direito, quando ele vai pessoalmente, ele não tem, mas ele tem para as compras feitas à distância. O volume de trabalho dos funcionários aqui da Fundação Procon impressiona. Aqui nessas mesas existem quase 600 processos, todos eles relacionados ao aumento abusivo de preços. Cada um deles vai ser investigado e, dependendo do que for constatado, multas poderão ser aplicadas. Elas variam de 600 até 10 milhões de reais. A Fundação Procon atua em mais de 40 cidades da região. Quando a pandemia começou, o grupo de funcionários teve que checar as denúncias de aumentos sem uma explicação consistente. Apenas porque empresários e comerciantes foram oportunistas, porque certos produtos começaram simplesmente a sair mais. A Fundação prefere não revelar detalhes, mas dezenas de multas foram aplicadas. Basicamente foi o que aconteceu em relação ao álcool gel e às máscaras, que foi a nossa primeira atuação em relação à alta dos preços, né? Houve muitas reclamações por conta dos preços desses itens e recebemos aí a determinação do nosso diretor Fernando Capês no sentido de fazer as notificações. Passamos então a pedir notas de compra e venda para monitorar esses aumentos. Logo em seguida veio a questão dos alimentos da cesta básica, arroz, feijão, leite, ovos, óleo, que tiveram também uma alta expressiva. O Procon tem sido cobrado para agir, só que nessa situação atual não há nada que a Fundação possa fazer. Como se trata de uma política de governo em que o dólar custa quase R$6 e o setor agrícola prefere vender para o estrangeiro, ao invés de abastecer o mercado interno, os preços estão nas alturas. É uma questão de política pública sobre estoque regulador, a questão da variação do dólar, tem a questão da procura, enfim, tem uma série de fatores aí que influenciam no preço dos produtos. Nesse caso, a gente não tem o que fazer, mas o consumidor tem, né? O consumidor ele tem todo o poder regulador. Então, vamos evitar o estabelecimento que está praticando preços mais abusivos, vamos buscar marcas alternativas, vamos buscar produtos alternativos. Apesar dessa quantidade imensa de variáveis, o Código de Defesa do Consumidor segue sendo uma ferramenta importantíssima, que ainda precisa de alguns ajustes, que já estão tramitando pelo Congresso Nacional. Para o consumidor, a lei, que também é um código de conduta, não veio só para ficar. Também se transformou em conceito de cidadania. Eu não fui lesada financeiramente, mas eu tive vários problemas, sim. Então, muitas vezes eu cheguei a ler, cheguei a ligar até no Procon para fazer alguma pergunta, para saber alguma consulta sobre algum item aí que eu tenha comprado. Você tem que procurar os seus direitos e não deixar ser lesado nunca e sempre estar atrás do seu direito.